Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Graças e paz. Eu quero fazer um vídeo aqui rápido, só para esclarecer algumas coisas acerca de um tópico. Na sexta passada nós tivemos a live ali na comunidade do curso Bíblico Online. Terminando ali o capítulo 3 de Daniel, nós encerramos a live e depois a gente fica batendo um papo com os irmãos. Aí teve várias perguntas de diversos temas e nós entramos no tema Reino Milenar e um tópico específico foi a questão da morte no milênio, se no milênio vai ter morte ou não para as nações. Então eu quero falar sobre isso. Então, se você é um amilenista, não adianta nem comentar nesse vídeo porque não é o foco aqui. Eu não quero fazer um contraponto com aqueles que defendem o milênio simbólico. É para quem já acredita mesmo que existe um reino milenar. E geralmente você vai ter várias vertentes, e aí eu quero esclarecer isso com mais tempo. Eu só não faço mais vídeos sobre esse tema porque assim, realmente eu não vou ter tempo para depois estar trazendo os desdobramentos. É por isso que eu não fiz ainda o Apocalipse 21 e 22, porque vai tratar sobre esse assunto. Porém, eu já tenho alguns vídeos que eu já fiz há alguns anos atrás, que eu vou deixar até o link aí, foi os primeiros vídeos. Eu vou deixar o link na descrição para vocês assistirem, quem não assistiu, que é sobre o novo céu, nova terra, a nova Jerusalém. 90% daqueles vídeos ainda eu tenho a mesma crença, com alguns acréscimos, mas eu quero falar isso posteriormente. Então, assim, existe várias linhas de pré-milenismo. Pessoas que vão defender sacrifício de animal, que é uma das coisas que eu não creio, tá? Eu não creio, já deixo claro a minha posição. Tem outros pontos que eu não vou entrar aqui agora, mas mais pra frente a gente pode entrar. Mas o foco aqui, para ser breve, é sobre se as nações no reino milenar elas vão morrer dentro do reino milenar. Teve um irmão que uma vez me trouxe um entendimento falando, olha, será que vai ter realmente ali morte? Porque eu acredito que não, eu acho que a morte vai ser só depois que Satanás for solto, que aí sim as nações vão provar da morte, mas enquanto tiver o reino de justiça, de paz de Cristo, a igreja, não vai ter morte das nações. Aí eu falei, vou meditar. Ele lançou um texto de Isaías 65, versículo de número 20, quando vai falar morrer aos 100 anos é morrer jovem. Então ele vai falar que aquilo é uma figura de linguagem para falar acerca do povo, que seria ali, está falando acerca de Jerusalém, né, que nela não vai haver mais choro. Que quando se fala de Jerusalém, está falando acerca do povo que participa da primeira ressurreição, que é aqueles que vão reinar e ser sacerdotes com Cristo, então não fazem parte da nação. Então ele vai falar que é uma figura de linguagem para falar sobre a eternidade. E eu cheguei numa conclusão, porque eu estava ainda meditando. Então, quando eu estou meditando, eu procuro lançar todas as questões para os irmãos também meditar. A gente está crescendo junto. E eu cheguei numa conclusão seguinte, que realmente no milênio vai ter morte. Eu já defendia isso, mas eu tinha deixado isso em aberto, justamente por conta dessa interpretação. Mas eu acredito que dentro do reino milenar vai ter morte sim, pelos textos que eu li. Então eu quero citar esses três textos: Isaías 60, Isaías 65 e Zacarias 14. Eu vou resumir aqui esses pontos só para mostrar que eu vejo que ali está falando sobre as nações que vão perecer, vão morrer por não estarem ali celebrando a festa dos tabernáculos. Então, Isaías 60, versículo de número 11 e 12, nós vamos ler ali. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com ela os seus reis. Olha que interessante. Esse versículo aqui, o apóstolo João, ele vai citar em Apocalipse 21, versículo de número 25 e 26. Eu não vou ler esse texto, mas é o mesmo texto. Por isso que eu entendo, se você assistiu esse vídeo que eu coloquei aí no Seu Nova Terra, Nova Jerusalém, eu estou no carro ainda, os primeiros vídeos, eu vou dizer que o Apocalipse 21 e 22, ali é o período que está falando acerca do reino milenar. Tanto é que em Isaías 65 você tem lá, eis que cria o novo céu e nova terra, que é da onde João tirou o texto que vai falar acerca do novo céu e nova terra. E eu quero explicar isso depois com mais detalhes, porque tem pessoas que vão falar que é diferente, não é diferente, é o mesmo novo céu e nova terra. E tanto é que isso está ligado também até com o grego, que eu vou usar alguns textos ali no grego, porque as pessoas elas pegam ali questão de plural, etc e tal, mas não é o caso aqui agora. E como que essas nações entraram no reino milenar também é um outro ponto que a gente vai estar trazendo os desdobramentos. O foco aqui é essa questão se as nações vão perecer
vão ser mortas dentro do reino milenar. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, que o último inimigo é a morte. Por que ele destaca esse último inimigo sendo a morte? Porque tem esse período do reino milenar ainda. Aí no versículo 12 vai dizer: porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Você vê que as nações vão trazer as riquezas e conduzidos com elas os seus reis. Aqui os reis falam acerca da igreja, reis e sacerdotes. Essas nações, elas vão estar ali sendo alimentadas, estão aprendendo de Cristo e a igreja no reino milenar. Mas aqui diz o texto no versículo 12 que a nação e o reino que não te servirem vão perecer. E esse perecer aqui está falando acerca de morte. E é por isso que eu vejo que não tem como dizer que não vai ter morte no reino milenar. Por mais que esse irmão ele trouxe uma interpretação, eu abri a possibilidade para isso, mas hoje eu vejo que fala realmente de morte no reino milenar, dentro desse período, para as nações que pecarem. E esse pecado vai ser o quê? Vai ser relacionado ali, quando diz em Zacarias, no capítulo 14, que eu quero ler esse texto também, versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Aqui é um ponto interessante, por isso que é importante também estudar as festas de Deus e entender que aqui o milênio seria essa última festa, a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva, virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então você vê que no reino milenar você vai ter as nações subindo para Jerusalém. Ou seja, Cristo e a igreja vai estabelecer um local geográfico, que seria uma cidade, e essa cidade eu entendo que vai ser ali realmente onde está hoje Jerusalém, mas de maneira mais alargada, como vai dizer também até Justino Martins sobre isso. E por isso que cidade, quando se fala de cidade, nós temos que entender não somente um espaço geográfico, porque quando eu converso com alguns irmãos, eu pergunto o que você entende por cidade. A pessoa vai falar assim, é um local, a palavra geográfico, no grego de terra. Então, grafos é um espaço que você está delimitando ali, seria cidade, mas cidade não é isso. Cidade tem que ter primeiro o povo. O povo que faz parte ali daquela cidade que vão estabelecer esses limites do local. Quando foi fundada a primeira cidade, que foi com um dos filhos de Caim, qual é o nome que ele deu para a cidade? Enoque. Foi a primeira vez que você vê a palavra cidade aparecendo na Escritura Sagrada, é ali quando Caim vai edificar uma cidade, mas ele edificou uma cidade para si, para sua descendência. Ele não estava edificando a cidade de Deus. A cidade de Deus são pessoas. Por isso que eu falo, quando ali em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém está descendo, adornada como uma esposa, as pessoas entendem que é um espaço geográfico, mas é o povo que está falando. E esse povo, ele vai edificar uma cidade. Ele vai estabelecer os limites da cidade geograficamente, por isso que fala, na terra. Mas não é uma Jerusalém moldada de baixo, na terrestre, porque essa terrestre é escrava, como diz o apóstolo Paulo. Vai ser uma Jerusalém que está falando ali acerca, que é do alto, que fala acerca desse verdadeiro Israel de Deus. Então, aqui na festa dos tabernáculos, é a igreja que estabeleceu essa cidade na terra para as nações subirem. Então as nações estão indo para Jerusalém de fato. O que significa capital? Capital é cabeça. Jerusalém será a cabeça do reinado no reino milenar. E eu creio na teoria, eu creio na verdade na Pangeia. O que seria a Pangeia? Os continentes elas vão se unir e é por isso que todas as nações elas vão subir para adorar em Jerusalém. Então eu creio nessa teoria que depois do dilúvio os continentes eles se separaram. Mas na volta de Cristo, esse renovo que vai acontecer com a terra, novo céu, nova terra é renovo. Você não vai pegar a terra do zero. É como se fosse um processo dessa terra aqui passar por esse renovo e aí
volta novamente os continentes, é por isso que eu entendo que o reino milenar também seria o Éden restaurado, volta a longevidade de vida, que é um dos pontos que eu vou falar aqui agora também em Isaías 65:20, partindo dessas premissas que eu falei aqui agora, que você vai ter, né, essa cidade que as nações vão estar subindo para adorar em Jerusalém. Quando você olha para o texto, ali em Isaías 65, a gente vai ver isso daí. Tanto a longevidade, como também a questão das nações que vão morrer por conta de não estar subindo para a festa dos tabernáculos. Versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Ou seja, novos céus e nova terra, João falou isso em Apocalipse 21. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Jerusalém e povo aqui está falando acerca dos verdadeiros israelitas, que não são descendentes por serem da carne e do sangue, mas por crerem em Jesus Cristo. Então está falando acerca desse. Por isso que, continuando aqui o versículo, e exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro. Nela quem? Nessa cidade. Voz de choro por quê? Lembra que ali em Apocalipse 21, o Senhor está dizendo assim que ele vai enxugar dos olhos daquele povo todas as lágrimas? E aí no texto ali está falando acerca dessa nova Jerusalém que desce do alto, que está adornada como uma esposa, está ataviada para o seu marido. Então você vê que está falando acerca desse povo. Por isso que, falando do povo que vai edificar essa cidade, para as nações subirem. Aí diz, não haverá mais nela crianças para viver poucos dias e nem velhos que cumpram os seus. E aí esse irmão falou, tá vendo? Aqui está falando não haverá mais nela. Nela quem? Jerusalém. E aí ele está falando que seria acerca desse povo que não vai ter mais voz de choro. Mas aqui eu vejo que quando fala nela não haverá crianças para ver poucos dias e nem velho que cumpra os seus, já está falando acerca dessas nações que elas estão entrando em Jerusalém para adorar o rei, subindo ali na festa dos tabernáculos. Por que não pode ser esse povo que é reis e sacerdotes, que Deus já enxugou da lágrima, enxugou dos seus olhos todas as lágrimas? Porque essas nações ainda elas não participaram da ressurreição. Somente na primeira ressurreição é que nós temos o quê? Temos os corpos glorificados e a morte já não nos alcança mais. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, tragada foi a morte pela vitória. Porém, quando fala ali em Apocalipse 21, está falando somente do povo que alcançou a primeira ressurreição. Não está falando das nações. As nações elas não passaram pela primeira ressurreição. Elas foram introduzidas no milênio porque elas rejeitaram o anticristo no contexto da grande tribulação. Então as nações elas só surgem dentro desse contexto da grande tribulação, que é um outro tema que eu quero falar separadamente. Amém? Que eu já falei isso com alguns irmãos no grupo, mas eu quero entrar em detalhes. Por que eu entendo que só pode existir nações dentro desse período da grande tribulação? Então vamos lá, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. A igreja não vai mais provar da morte, porque ela já alcançou a primeira ressurreição, já vive eternamente. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Aqui não pode ser igreja também, porque esse que pecou, e ao que pecar aos 100 anos será amaldiçoado, está falando acerca dessas nações que não subiram para a festa dos tabernáculos para adorar o rei. E aqui você vê claramente a longevidade de vida, que seria o quê? Que se a pessoa morrer aos 100 anos, é morrer jovem. Mas 100 anos para nós já está batendo as botas, não é verdade? E aí eu vejo que está sendo restaurado novamente a longevidade de vida para essas nações, assim como foi antes do dilúvio. Antes do dilúvio, Matusalém viveu 969 anos, quase 1000 anos. Então as nações vão viver muito tempo. Porém, essas nações que pecarem, elas vão provar da morte. Por quê? Porque elas não subiram para celebrar a festa dos tabernáculos. E aí é interessante porque muitos às vezes pensam, mas como vai voltar ao pecado como nos nossos dias? Elas entendem que vai ser esses mesmos pecados que a humanidade comete, esses pecados na carne. Na verdade, no milênio vai ser revelado, eu não vou entrar em detalhes, vai ser revelado os pecados do Espírito, como Satanás e os seus anjos caíram e pecaram.
nós vamos entender essa origem do pecado, que é um pecado do espírito, que a raiz é a mãe de todos os pecados, é a soberba. Eu já falei isso diversas vezes no grupo que eu tenho fechado, comentei isso também lá com os irmãos, mas eu vou falar desse assunto com assim mais detalhes e porque você vê como são vários tópicos do reino milenar, não dá para falar tudo de uma vez, para não confundir a cabeça dos irmãos, porque a gente tem que entender a origem do pecado, tem que entender o pecado de Adão contaminou a nossa carne, todos pecaram, por isso que vai dizer o apóstolo Paulo. Mas quando tem o reino milenar, essas nações elas entram no reino milenar por uma ação do próprio Senhor Jesus Cristo de restaurar longevidades, etc e tal, nós vamos ver que no tempo do reino milenar não tem expiação de pecado, porque a festa da expiação, o dia da expiação já passou. É a festa dos tabernáculos, é por isso que quem pecar vai ser morto. E aí as pessoas acham que é esses pecados que nós cometemos. Não, são pecados que estão relacionados com os pecados dos anjos. Por isso que a gente vai entender e vai aprender muita coisa dentro do reino milenar, coisas que a gente fica meditando. Como se originou o pecado? Como se originou o mal? Tudo isso envolve essas questões do reino milenar. E aí, eu continuando aqui o texto, para a gente não estender muito, versículo 21, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Aqui, quando vai falar, a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos, aqui fala acerca da igreja, dos reis e sacerdotes. E aí eles vão estar ali com as nações, instruindo essas nações a edificar, a plantar as suas coisas, eles vão comer. Lembra que Jesus, quando ele ressuscita, ele vai ali com os discípulos, come peixe com os discípulos, mas não era o mesmo corpo que nós temos hoje, porque ao mesmo tempo que ele fez isso, ele entrou ali no cenáculo, atravessou a parede. Então esse corpo glorificado, já me perguntaram, como que vai ser esse corpo glorificado? Eu falei assim, olha, podemos ter ali uma ideia quando Jesus Cristo ressuscitou. Então ele não está preso nesse tempo e espaço. Porém, se a gente quiser ali ter uma relação com as nações, vamos ter. Assim como Jesus teve ali com os discípulos de poder comer o peixe com eles. E aí a igreja vai estar edificando, assim, ensinando e edificando essas nações na lei do Senhor. E é por isso que quando você vai ler as parábolas, principalmente a parábola dos talentos e nas minas em Lucas e talentos em Mateus 25, nós vemos ali Garladão, que é governar sobre cidades. Em Lucas vai dar esse detalhe. Então, olha que riqueza de textos. Peguei alguns textos aqui para só apontar isso. Que no reino milenar você vai ter morte dessas nações que desobedecerem, não subirem para a festa dos tabernáculos. Então, minha posição é essa em relação ao milênio. Na verdade, eu tinha essa posição, mas quando eu lancei essa outra interpretação de um irmão, era para os irmãos meditarem ali no grupo, né? Eu gosto disso, eu gosto dessa dialética. Então, você que gosta desse tema, continue estudando, meditando. Tem outros que não gostam, vão dizer assim, para que estudar essas coisas? Irmãos, quando você medita no reino milenar, é o que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto mais, irmãos meus, tudo que é honesto, puro, justo, se há boa fama, louvor, virtude, que tudo isso ocupe os seus pensamentos. Então, quando você medita no reino milenar, você está ocupando a sua cabeça com as coisas do reino de Deus. Essa vida para você, assim, você vive, mas em vista do reino de Deus que está por vir. E aí você começa a meditar sobre pecado, bem e mal, tudo isso que eu falei aqui. Olha quanta coisa que está te enriquecendo. Agora, que isso não seja motivo da gente deixar de ser irmão. Por isso que eu tenho uma relação boa com amilenistas, com pessoas que são pré-milenistas que defendem, ainda que defendem ali uma linha que vai falar de sacrifício de animal, ainda que vai falar acerca de que não vai ter morte no milênio, a gente pode estar dialogando, discordando sim, mas continuar meditando. Então é um assunto que eu não fecho por completo, eu continuo sempre a meditar, abrindo as possibilidades, mas até o presente momento assim eu tenho essa posição, creio no milênio literal,
creio, agora, como eu disse para vocês, que vai ter morte no milênio das nações. E é isso. E os outros assuntos que eu coloquei aqui, vários outros pontos, a gente vai desdobrando nos próximos vídeos, se Deus quiser. Continue orando por nós, né? Eu sei que Deus tem grandes coisas e vamos estar meditando e estudando junto. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.